dia aos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Há uma pergunta aqui, assim, Pastor Silas, gostaria de fazer uma pergunta. O que seria a mistura de espíritos? Homossexualismo espiritual. Nós vamos tentar aqui, pela ajuda de Deus, a nossa leitura será em São João capítulo 10. São João capítulo de número 10. Então vamos ter uma palavra de oração e eu peço a oração da igreja em favor do irmão Edivan Guimarães. Creio que ontem à noite Deus operou, nós vamos só mantê-lo em oração, ele, a esposa, a filha e a igreja que está sofrendo com o problema do nosso irmão. E também, se você tem um pedido e quer fazer conhecido com levantar de suas mãos, você pode fazê-lo. Senhor Jesus, esta é uma semana que nós estamos mergulhando em águas profundas e somos dirigidos a isso. E estamos aqui neste momento, nesse mais uma escola dominical, para aprender de Ti, que és manso e humilde de coração. Antes de mais nada, temos nossas necessidades a apresentar a Ti. Somos um povo necessitado e cada pessoa aqui tem uma ou mais necessidades. Então, Pai, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, que sabe o que está no coração do homem, sabe o que está na nossa mente, sabe até mesmo aquilo que não está na nossa mente, mas que vai estar amanhã ou depois da manhã. Então queremos colocar-nos diante do Senhor, colocar também, ó Deus, continuar mantendo o irmão Edivan, um ancião, e que está passando por problemas de saúde e tem sentido muitas dores nos seus ossos, e ele precisa de Ti, Senhor. E nós estamos aqui, apoiando o nosso irmão, mantendo ele em Tua presença, Senhor, até porque Tu és o médico por excelência, e a gente sabe muito bem que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ó Deus, que isso desça para a alma do irmão Edivan, desça para nossas almas, Senhor, que o Senhor já levou, está no passado, o Senhor levou. Temos que tão somente aceitar a nossa cura, aceitar as bênçãos que o Senhor tem nos dado através do Calvário, quando nossa fé é desafiada todos os dias, Senhor, para crer em Tua palavra. Ó Deus, nos ajude, responda às nossas orações, esteja conosco, nos dê uma atmosfera de escola dominical, uma atmosfera de ensino da palavra, Senhor, que a gente possa crescer em Deus, crescer na fé, ó Deus, e assim sair daqui melhor do que quando nós entramos. Em nome de Jesus Cristo, abençoe também a leitura da palavra, abençoe nossos corações, abençoe nossos irmãos que estão reunidos em todas as partes, Senhor. Ó Pai, nas escolas dominicais, abençoa a Tua igreja do modo geral, pois Te pedimos a Tua bênção no Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Então nós vamos aqui ler a partir do versículo 1. E penso que dentro da mensagem,
ela virá essa resposta aqui, né? O que seria a mistura de espíritos? Homossexualismo espiritual. Vamos aqui. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estrangeiro, o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Podeis assentar. Eles não entenderam o que lhes dizia. Muito bem. Vamos começando sobre a voz de Deus. A voz de Deus. Irmão Gilberto, está ouvindo bem? Tá, não tá? O senhor está bem? Chegou bem? Então, vamos começar aqui sobre a voz de Deus. A voz do pastor, né? Do pastor. A voz do pastor. O que os irmãos entendem sobre a voz do pastor? As ovelhas conhecem a minha voz. Ela é formada de quê? Essa voz que Jesus está se referindo aqui. Todos nós sabemos o que é uma voz, né? Todos nós sabemos o que é uma voz. Tá. Mas Jesus está se referindo aqui a uma voz que as ovelhas dele e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então vamos começando aqui. O que é que você entende? O que é que você entende do que é formado essa voz? Essa voz do pastor que as ovelhas conhecem, por isso segue. Alguém gostaria da classe de vir e nos ajudar aqui? Como é isso aí? Qual o processo? Qual o processo? Alguém poderia nos ajudar no seu entendimento? Na nossa irmã, o que a senhora pensa, irmã Valderim? Certo. A ovelha recebe uma revelação, né? Mas de qual pastor? Então, digamos assim, eu estou pensando, qual é o pastor? O pastor Jesus ou o pastor João, o pastor Onofre, o pastor Jesus? Recebe a revelação, a ovelha recebe a revelação do pastor Jesus. Tá. Mas como é que ela vai receber isso direto assim? Essa revelação direta.
Tá dentro. Mas como é que ela vai receber isso? Porque a fé vem pelo ouvir, né? Então pense bem nisso. Vamos pensando nessas coisas e exercitando nossa mente para isso. Na minha opinião, a voz do pastor, ela é formada de 3 vozes. São 3 vozes, né? Para mim é assim, são 3 vozes que primeiro é a voz do 7º anjo. É um alinhamento de 3 vozes que se convergem em uma voz. Então, primeiro tem que ser a voz do 7º anjo. Em segundo lugar, tem que ser a voz do anjo local. E em terceiro lugar, tem que ser a voz do anjo nacional. Essas 3 vozes alinhadas, elas produzem a voz do pastor Jesus. Não é simples assim não, né? Aí você pode perguntar, por que o Senhor coloca a voz do anjo da igreja local, unindo a voz do 7º anjo com a voz do anjo da nação? Não seria mais simples seguir a ordem, a voz do anjo, do 7º anjo, né? Depois, pela escala, pela hierarquia, viria a voz do anjo da nação. E depois viria a voz do anjo local. Seria a lógica, né? É a lógica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Tá. Aí pergunta, por que coloca-se a voz do anjo da igreja local? Porque é o seguinte, isso elimina o humanitismo. Na minha concepção, elimina, porque se o anjo local se inspirar nas vozes do 7º anjo, com a voz do anjo da nação, pode surgir o humanitismo nisso aí. Porque ele está ouvindo a voz do anjo, do 7º anjo, com a voz do anjo da nação, para poder trazer a mensagem. É uma maneira segura, né? Uma maneira muito segura, por sinal. Mas pode surgir o humanitismo. Agora, quando o pastor local, né, ele primeiro busca aqui, na voz do 7º anjo. Quando ele está buscando alimento aqui, na voz do 7º anjo, lendo a mensagem, orando, estudando a Bíblia, então, num dado momento, algo incendeia o coração dele. Aí ele pega, anota e começa a trazer a mensagem. Aí ele vai e traz a mensagem. Depois ele ouve a voz do anjo da nação vindicando aquilo. A voz do anjo da nação vem e diz amém para aquilo. Vindica aquilo. Aí não tem como só o cego ou o incrédulo cético mesmo para dizer. Foi o homem que falou. Por isso que eu disse, ali não é irmão Edson. E também não sou eu. Qualquer um de vocês pode chegar aqui, pegar, a gente fazer aqui, pegar as fitas aqui. Qualquer um. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Qualquer um pode chegar, pegar, olha, põe isso aqui. Pega aqui, irmão. Pega, vamos pôr isso aqui.
E se for o Espírito Santo, que incendiou, pôs fogo no coração do anjo local, vai dar uritumim. Vai dar uritumim de qualquer jeito. Agora veja, Deus tem um modelo. Então, Deus tem um modelo. Deus tem um modelo. Aí deixa eu mostrar aqui algumas escrituras. Número 24, versículo 17. Número 24, versículo 17. É aquela profecia, famosa profecia citada por Balaão. Números 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Uma estrela procederá de Jacó. Mas qual foi o sinal visto pelos magos lá na Índia? Qual foi o sinal? E eles chegaram e disseram: vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Qual foi o sinal? Esse é o modelo. Qual foi o sinal? Foi o alinhamento de 3 estrelas. Eles estavam olhando nos céus e a ele foi revelado o alinhamento de 3 estrelas. Quando essas 3 estrelas entrassem em linha, então elas convergeram-se em uma estrela. Então, o alinhamento do 7º anjo com a voz do 7º anjo, a voz do anjo da igreja local e a voz do anjo da nação vai produzir a voz do pastor. E as ovelhas conhecerão. As ovelhas conhecerão essa voz e seguirão essa voz. Você vai encontrar também, agora, a referência em Mateus capítulo 2 e versículo 2. Nós vimos aqui, outra coisa aqui, deixe-me ver, que é muita coisa. Então, nós sabemos que essa estrela que procede de Jacó foi o resultado do alinhamento de 3 estrelas que se alinharam tão perfeitamente que se converteu em uma estrela. E aí manifestou-se o verbo que se fez, o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne. Muito bem. Nós vimos aqui, acho que foi no culto passado, sobre, o modelo é esse, 156, né? Parágrafo 156 da mensagem União Invisível da Noiva de Cristo. Eu não estou dizendo que está errado ouvir esse pregador, ouvir a voz do 7º anjo, a voz do anjo da nação e dali gerar suas mensagens. Mas aí ele tem conhecimento dos problemas locais. O anjo da igreja, ele tem conhecimento dos problemas locais. E pode muito bem surgir o pensamento: não, ele montou essa mensagem. Mas quando ele age, ele faz desse jeito aí. Quando ele faz deste jeito aí, e sem ouvir o que o anjo da nação vai dizer, a voz do anjo da nação, e ele colocar nessas milhares de fitas que nós temos, milhares,
milhares de programas e um programa bater certinho com o assunto com que nós estamos tratando, aí, para mim, é o assim diz o Senhor. É quando vem e vindica aquilo ali, que aquilo foi Deus. Porque Deus é perfeito em 3. Mas se houver, aí vem a questão, né? Que a gente ouve muito, né? Quem é o pastor? Meu pastor é Jesus. Não vai dar a voz. Não vai dar a voz, porque primeiro a ovelha não tem capacidade para isso. Ela não nasceu com isso aí. Se ela nascesse com capacidade para ouvir direto do Espírito Santo, não ia precisar de pastor. Aqui na terra, não precisaria. Então, não ia ter. É uma coisa que a gente ouve muito de irmãos que não crê. Na verdade, eles não creem, eles se pastoreiam, aí eles criam isso aí. Não, quem é teu pastor? Meu pastor é o Espírito Santo. Aí ele vai e segue a cabeça dele. E não tem voz sem sentido, né? Outros seguem também a cabeça dele. E eles provam aqui na Bíblia. Eles provam aqui, eles mostram, olha, está aqui São João. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Mas aí vem aquela questão, né? Para se formar uma família, tem que ter 3. A família de Deus, como vimos no culto passado, são 3, né? Primeiro, Deus, o Espírito Santo. Depois, a igreja, a mulher, a igreja. Nela, e aí são gerados os filhos de Deus. Deus não gera sem a igreja. Precisa da mulher para se constituir. São 3. É esposo, esposa e filhos. Esposo, esposas, esposa, o esposo, a esposa e os filhos. Nela está o útero. Nela está o útero. Mas se quiser, aí se pegar, a gente vê um monte de coisa aí, né? Desalinhada, a coisa vai desalinhada, tudo desalinhado. Aí a Arline embaraça tudo, não sabe. Então, Deus dá esse dom para a igreja, né? Deus levanta esse dom para a igreja. Muito bem, então nós vimos aqui, eu penso que nós vimos aqui a igreja sendo comparado como uma família. Nós vimos para 46, 44, 46, 47, 51, 57 a 60. Vimos também São Marcos 3, versículo 31 a 35. Agora nós vamos ver outra coisa aqui, que é o parágrafo 68. Eu não sei se nós lemos já sexta-feira, não estou muito seguro. Quando o irmão Brana mostra aqui, vamos ver o 68. Agora ela tem um sagrado, a mulher, né? Eu desejo nomear 3 coisas aqui, das quais ela não deve se apartar, a mulher natural. Agora, eu estou falando, tenha a igreja em mente enquanto estou falando isto, a mulher natural. Esse tópico eu quero pegar. Mombrana diz assim, eu desejo, tenha a igreja em mente enquanto estou falando isto, a mulher natural. Então, nós vamos tirar a mulher e pôr a igreja em mente. Vamos começar a pôr a igreja em mente. No 7º capítulo dos Romanos, que foi a leitura oficial dessa mensagem que ele leu, a mulher tem um cargo sagrado de virtude encomendado a elas por seu Senhor. Uma virtude em particular,
Nenhuma outra coisa o tem, senão a mulher. Isso é certo. Isso é encomendado a ela por Deus. Ela não deve violar essa virtude. Mesmo se ela faz algo errado, ela deve confessar aquilo a seu esposo antes que ele a aceite. Então, vamos pôr a igreja em mente, né? Vamos tirar a mulher, vamos pôr a igreja em mente. Então, a igreja, a ela foi dado três coisas, e uma delas é essa virtude que ela não deve violar. Mesmo se ela faz algo errado, ela deve confessar a seu esposo antes que ele aceite. Agora, quem é o esposo da igreja? Quem é o esposo da igreja? Então, se ela fez alguma coisa errada, ela deve confessar isso a seu esposo antes do casamento. Quando é o casamento da igreja com o seu noivo? Quando é? Vocês sabem o local? Lhes mandaram o convite? Eu já recebi o convite. Eu já sei o local. Eu só não sei o dia e nem a hora. Mas o local eu sei onde é. Mandaram para vocês o convite? Vocês foram convidados para esse casamento? Vai ter um casamento, né? Todos. Quem já recebeu esse convite? Todos receberam? Tá certo. Muito bem. Então vocês sabem onde vai ser esse casamento. Agora, antes dele tomá-la como esposa, se ela fez algo, ela vai ter que confessar a ele. Estão entendendo? Quando você tira a mulher, aí coloca a igreja. É isso que ele está dizendo. Ela não deve violar essa virtude. Mesmo se ela faz algo errado, ela deve confessar aquilo a seu esposo, antes que ele a aceite e corrigi-lo. Se ela não o faz, e vive com seu esposo por 10 anos, e então o confesse, ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra mulher. Essa é a Escritura. A fornicação é vida imunda. Agora eu vou colocar uma outra coisa aqui. Está no 83. Então nós já sabemos, essa mulher é a igreja, né? O marido, o noivo. Agora veja esse 83 aqui. Ele diz assim: você deveria se assentar em meu escritório alguma vez? E de você deveria se assentar no meu escritório, o escritório do irmão Brana, do sétimo anjo. Você deveria se assentar em meu escritório alguma vez e ver homens trazerem suas esposas, onde elas tratam de estar bem com Deus e confessarem de todos os homens com que viveram desde que têm estado casadas. Quem é esse marido que leva essa mulher ao escritório do profeta para que ela acerte isso aí? Quem é? Eu vou ajudar a classe. Como poderei vencer? Mensagem. Como poderei vencer? Parágrafo 83, a parte C. Eu não sei se isto pode estar certo ou não. Eu simplesmente obtive a palavra deste homem nisto. Embora ele seja
o meu marido, mas ainda o seu pastor é o seu marido espiritualmente falando. O seu pastor é o seu marido espiritualmente falando. E é esse marido que leva essa mulher para o escritório do irmão Brana. Vê que ele não leva essa mulher para o altar do irmão Brana. Irmão Brana, vocês precisam entrar comigo no escritório para vocês verem essas coisas. Maridos trazendo suas esposas ao escritório para tratarem, para acertarem as coisas com Deus. Aí ele continua dizendo: você pensa que são as pessoas do mundo? Se não, são os pentecostais. Porque o do mundo não vai lá. Quem quer acertar é quem é salvo, quem é predestinado. Agora, uma coincidência, né? Coincidência. É o 83 da união invisível e é o 83 de como poderei vencer. Só que esse aqui é a parte C. Aí eu vou falar de um fenômeno que tem acontecido nesta última era. Você já percebeu como é que as pessoas estão mudando de pastor como se muda de roupa? Muda de pastor como se muda de roupa. Hoje é aqui, amanhã é acolá, depois da manhã é aquilo. Quando não satisfaz o ego deles, eles vão lá fora e buscam outro. Aí vem a pergunta, agora eu ouvindo o programa, a voz do sétimo, do anjo, o anjo da nação, eu ouvindo isso aqui, ele entrou nesse assunto de Romanos capítulo 1 e mostrou o sodomismo espiritual. O sodomismo espiritual. Deixa eu me ver aqui. Sodomismo espiritual. Fornicação espiritual. Aí ele entrou no assunto, dizendo que Romanos 1 não está falando só de sexo. Ele está falando de fornicação espiritual também e sodomismo espiritual. Aí ele diz, a política lá fora, ela tem o seu lugar. A política lá de fora, ela tem seu lugar. Mas ele continua dizendo, mas e a política na mensagem? E os partidos, a política na mensagem, as divisões partidárias na mensagem. Homem com homem, ou seja, irmão com irmão. Mulher com mulher, ou seja, irmã com irmã. Pastor com pastor. Obreiro com obreiro. Fornicação espiritual, adultério espiritual. Agora me diga, em primeiro lugar, a ovelha, para ela ouvir essa voz aí, ela tem que ter revelação de quem é o pastor dela aqui. Essa ovelha, ela tem que ter revelação de quem é o pastor dela aqui. Quando esse ministério está revelado aqui dentro, ela não ouve outro. Ela não vai ouvir outro. Ela não vai misturar o espírito dela com outro. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo, nem que um anjo desça do céu. Aí me veio o anjo da nação pregando, me veio isso, né? Tá bom. A mulher, ela tem o direito de dizer sim ou não quando ela está solteira. Quando ela está solteira.
Mas se ela tiver casada, ela casada já, ela comprometida já, ela solteira está certa, Ela não pode casar obrigando ela. Não, aqui é uma revelação do coração dela. É uma revelação de coração para coração. Mas depois que ela está casada, aí ela começa a procurar. Não, eu errei. Não, eu me arrependi. Aí vou. Não, psiu. Ei, o que essa igreja está praticando? Então, em primeiro lugar, se isso funciona mesmo, a voz 3 estrelas, a voz do anjo da nação, a voz do anjo local e a voz do anjo a voz do 7º anjo, a voz do anjo local e a voz do anjo da nação. Se essas 3 vozes estão alinhadas, como é que está procurando o outro? E como é que começa a dizer que o pastor local não é mais pastor, é o anjo da nação que é pastor deles? Tem alguma coisa errada. O que a gente vê de cartas, de perguntas, e o anjo da nação com muita sabedoria corta. Você tem pastor lá na sua igreja. Pergunte isso a seu pastor. Porque tem que ter esse alinhamento. Agora, quando é que eu penso, digo eu, não, Senhor. Quando eu penso que essa mulher que está casada fica livre depois que o marido morre. Não é assim que é o natural? Espiritual é diferente? Depois que o marido morre. É uma revelação. Então, eu penso, primeira coisa, tem que ser revelado. É essa voz local aonde Deus fala contigo. Onde Deus está falando contigo. Né? E aí você deveria se assentar em meu escritório alguma vez e ver a homens trazerem suas esposas. Os verdadeiros anjos locais são aqueles que levam as esposas para o escritório do profeta para tratar desses assuntos. Isso não é público, é uma coisa velada para tratar desses assuntos. Onde elas tratam de estar bem com Deus e confessarem de todos os homens com que viveram desde que têm estado casadas. Cada espírito que elas se envolveram, já que não é a mulher igreja, então esses homens também é espíritos. E elas confessarem com cada homem, homens, plural, né? Homens. Todos os homens com que viveram desde que têm estado casadas. Você diz, essas são as pentecostais. As demais não viriam. Por quê? Porque elas acham que está certo, elas têm direito. Agora, digo eu, não, Senhor. Quando que um membro tem direito? Quando é que ele tem direito? Quando esse anjo local está morto doutrinariamente. Na doutrina ele está morto. Se ele morre, se ele não tem vida, nunca essa estrela vai se alinhar com com as 3 estrelas. Aí eu fico com dó de verdade, de irmãos que não têm revelação disso. Desse alinhamento de estrelas. Porque esse alinhamento lá, produziu a estrela que procedeu de Jacó. Quando a igreja começa a se misturar com o mundo, e todas as modas e coisas que nós temos,
já somos do Pentecoste original, tanto quanto o dia da noite. Temos nos desviado a algum lugar. Apostasia, né? Apostasia. Eu espero que a pessoa que fez essa pergunta, vá recebendo isso, né? O que seria a mistura de espíritos? Homossexuais espiritual e lésbica também. Espiritual que está escrito em Romano, né? As mulheres mudam o uso natural e começa a mulher com mulher. E a voz do anjo, mas foi uma coisa cirúrgica. Esse anjo da nação, ele me aparece com cada uma. Ele apareceu agora há pouco falando assim: o batismo do Espírito Santo na língua. Não sei se os irmãos ouviram isso, mas eu ouvi. O batismo do Espírito Santo na língua. Vamos agora ver o que é que o sétimo anjo diz. Parágrafo 70 e o 71. A união invisível da noiva de Cristo. Notem agora, ela tem um sagrado cargo de virtude que tem sido confiado a ela pelo Senhor. Deus lhe deu esta tal virtude como foi no jardim do Éden. Ela pode dizer sim ou não quando está solteira. Depois que casou, minha filha, não tem mais jeito. Davi só foi buscar Abigail depois que ele soube que o Nabal morreu. Aí ele mandou mensageiro para convidar ela se ela queria ser esposa dele. Aí ela aceitou. Mas depois que deu o ataque lá fulminante no Nabal. Então, ela tem direito, sim ou não? Ela tem um cargo sagrado de integridade feminina encomendado a ela, o qual não deve quebrar. Não deve quebrar. A integridade feminina da qual estou falando aqui é a conduta dela. É a conduta dela. Porque quando o marido tem confiança na esposa, quando ele tem confiança nela, você não pode ir, querida. Pode ir. Pode ir lá no comércio, pode ir lá no shopping, pode ir lá. Você não quer ir comigo? Não precisa. Ele tem confiança nela. Ele não precisa pagar detetive particular para ficar indo atrás dela. E nem usar das tecnologias, né? Não. Por quê? Porque ele sabe que ela é íntegra, ela é feminina, da qual estou falando aqui, é a conduta dela, sua característica com o homem. Sua característica com o homem. Agora, a mulher, ela deve aprender. Quando você diz aprender em silêncio, né? E se interroga em casa, né? Se não souber, interroga em casa, né? Quando você tira a mulher e coloca a igreja, quando você tira a mulher do quadro e coloca a igreja, onde é a casa que ela deve interrogar a seu marido? Interrogue em casa. Pergunte a ele em casa, onde é isso aí? Quem é esse marido? É o pastor. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Mas vamos lá. É a conduta dela, sua característica com o homem, não permitindo todo homem. Não permitindo todo homem. Veja, essas telas, veja essas estrelas de cinema, se beijando e se abraçando e fazendo demonstrações excessivas de entusiasmos com estas mulheres. A mulher que faz isso é de uma má característica.
Não pense na mulher, pense na igreja. Ela pode ser virtuosa de outra maneira, porém veja, em seu coração, quando essas glândulas, as glândulas sexuais estão em seus lábios. As glândulas sexuais estão em seus lábios. E me responda uma coisa: além da cortina do tempo, essas glândulas sexuais existirão? Elas existirão? Você já leu isso? O que o anjo da nação falou? Que ele até permitiu ser abraçado por outras mulheres? Mas ele disse, mas lá embaixo eu não permitiria, vocês me conhecem. Eu não tocaria em nenhuma mulher, vocês me conhecem. Mas lá elas vieram e me abraçaram e disseram, meu precioso irmão. Sabe por quê? Porque lá não existe glândulas sexuais. Mas aqui existe. E está aqui. Quando essas glândulas, as glândulas sexuais estão em seus lábios, um homem beija a uma mulher, ele efetivamente e potencialmente cometeu adultério. Então, é muito importante o batismo do Espírito Santo na língua. Eu não preciso dizer para os irmãos aonde está a língua, né? As glândulas sexuais estão nos lábios da mulher e nos lábios do homem. Ele pode beijá-la na mão, isto não misturaria as glândulas sexuais. Porém, as glândulas sexuais estão nos lábios. E vejam toda esta tonteria. E a Hollywood hoje em dia, todas estas demonstrações excessivas de entusiasmo, o amor com mulheres e assim sucessivamente, e menininhas olhando tudo aquilo, com razão nossa moral está tão corrompida, decaída e suja, porque é exposto diante dos meninos, isso é certo, tinha que ser dessa forma para os dias finais. Aí o 72 diz, agora retenha a igreja em mente. Ela está beijando, fazendo demonstrações excessivas de entusiasmo e misturando-se em tudo mais, menos com a palavra. Aí a língua é uma cadeira de rodas de Satanás. Dizem que a coluna vertebral foi quebrada no Calvário, que está aleijado. Ele está numa cadeira de roda. A língua é uma cadeira de roda de Satanás. Vocês sabem que essas mulheres, elas não querem gerar filho? Elas não querem gerar filhos. 99. E se uma mulher não dá um filho a seu esposo, ela obterá um cão ou um gato ou algo. Se a igreja não der um filho para o seu esposo, ela vai substituí-lo por um cão, por um gato. Pense na igreja. A igreja, em vez de ficar grávida do noivo, da palavra, não, ela não quer. Ela quer gato, ela quer cachorro, ela quer jabota, ela quer peru, mas ela não quer gerar um filho de Deus. Pense a situação de uma igreja dessa, que se nega a ficar grávida, a gerar um filho de Deus. Agora, ela tem que servir de mãe a algo, é a natureza.
Agora, tem uma natureza que é uma Bíblia, é Deus. E tem uma natureza que é maligna. Então, veja isso aqui. É sua natureza. Ela tem que ser mãe. Ela tem que ficar grávida. Ela tem isso dentro dela, posto por Deus. Porém, dar à luz a filho a seu esposo e levantá-lo para o serviço de Deus. Que quando ela dar à luz a filho de Deus, ela levanta esse filho para o serviço de Deus, para o serviço do Pai. Maria disse: eu e teu pai estávamos te procurando. Jesus disse que ele estava fazendo a obra do Pai. Jesus foi levantado para fazer a obra de Deus. Um filho de Deus é levantado para fazer a obra do seu Pai. Oh Deus, deixa que isso caia 10 centímetros da nossa cabeça, venha para o nosso coração. Um filho de Deus é levantado para o serviço de Deus. Como vimos na reunião passada, um filho de Deus, ele carrega a imagem do seu pai. Aí ele começa, deixa eu voltar aqui, mostrando aqui, no parágrafo 3, a parte B. E convenhamos, o irmão Brana tem razão nisso. Parágrafo de número 3. Ele começa essa mensagem falando de irmãos que tinham passado para a eternidade. Falando de irmãos que tinham passado para a eternidade. E ele fala do irmão Palmer. E ele disse: ele era um grande servo de Cristo. Ele fez algumas coisas poderosas e grandes. O irmão Palmer as fez. Ele era um bom carpinteiro, ou seja, um bom profissional. Ele era um bom pai para seus filhos. Tinha uma formosa família. Ele os levantou a todos para servirem ao Senhor. Levantou todos os seus filhos para servirem a Deus. Ele fez algumas coisas poderosas e grandes. O que foi isso? Levantou todos os seus filhos para servirem a Deus. Até onde eu saiba, todos são salvos e cheios do Espírito Santo. Mas a igreja moderna não quer ter filhos para servir a Deus. Não quer dar. Não quer. Os dons que edificam a igreja é quando esses dons são ordenados por Deus. Agora existe uma profecia que Laodiceia tem rejeitado. São destaques do programa de terça-feira. A igreja de Laodiceia crê na profecia de Zedequias, mas ela não crê na profecia de Micaías. Ela crê na profecia de Zedequias, mas ela não crê na profecia de Micaías. Sempre a verdadeira profecia perturba o mundo. A verdadeira profecia perturba o mundo. E nos dias atuais, há milhares de profecias. Quando os crentes se reúnem, há muitas profecias. Hoje existem milhares de profecias de igrejas, porém só há 2 igrejas. Uma é a falsa e a outra é a verdadeira. Há milhares de profecias, porém só há uma profecia, uma mensagem verdadeira. Voltando agora para concluir,
sobre o ministério do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo 1, né? Gálatas, capítulo 1. Veja o que ele disse. Gálatas 1, versículo 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não recebeu e nem aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne nem o sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então ele não foi consultar Pedro, ele foi para o deserto. Depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima. Agora, Moisés escreveu o Antigo Testamento. Paulo escreveu o Novo Testamento. E o irmão Branham escreveu a revelação do Antigo e do Novo Testamento. Ele, nesse parágrafo, deixa eu ver aqui, para concluir isso aqui, deixa eu ver. 151, para concluir. Como eu pedi a Deus outro dia: que estás fazendo comigo aqui no deserto? Pediu para Deus: o que o Senhor está fazendo comigo aqui no deserto? Sabiam que Moisés escreveu o Antigo Testamento? Ele com certeza o escreveu. Os primeiros 4 livros dão as leis e tudo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Ele escreveu o Antigo Testamento. Para fazer isso, teve que abandonar a todos seus associados e seres queridos e se ir ao deserto. Paulo escreveu o Novo Testamento. Isso é certo. Ele escreveu Romanos e o resto deles ali, Hebreus e Timóteo, assim sucessivamente. E para fazer isso, ele teve que separar-se e descer para a Arábia, a um deserto por 3 anos e receber a revelação de Deus. Vocês dizem: e Mateus, Marcos, Lucas, João? Eles eram escribas que simplesmente escreveram o que Jesus fez. Paulo os separou e juntou a palavra. Isso é certo. Eles tiveram que ir ao deserto, longe de seus amados. Então, nós temos que obter a revelação nestes últimos dias
para a mensagem do Senhor Deus para reunir a sua noiva. 156. Ele nunca perde seu modelo. Ele sempre o fez por meio do deixado. Amém. Então, o espírito denominacional é um espírito humano, do homem. Agora, para se entender, Deus deixou essas coisas, permitiu que essas coisas naturais acontecessem para que possa entender as espirituais. O que é um sodomismo, o que é um homossexualismo, o que é uma lésbica, essas coisas todas. Então, esse foi o meu pensamento expresso. Casando-se, dando em casamento, se comprometendo, tendo compromisso, mas fora da palavra. E que Deus nos ajude a ver essas coisas na palavra. Na minha humilde opinião é essa. São 3 vozes, um resumo do que eu estou lendo aqui, do que eu entendo. São 3 vozes. Primeira tem que ser a voz do 7º anjo. Esse ministro, esse anjo local, apanha isso, entra no espírito, apanha isso e traz a mensagem para a sua esposa. Ele traz a comida para a mesa. Quem traz a comida, quem põe a comida na mesa é o marido dessa mulher, para que ela se alimente. Aí então, o alinhamento desse anjo local com o 7º anjo, depois ele é testado. Pode colocar o anjo da nação e ver se está brilhando. Se o que a voz do anjo da nação está falando é a mesma coisa. Vindica isso aí. Essas 3 estrelas, essas 3 vozes, dessas 3 estrelas formam a voz do pastor. Porque o pastor revelou para o primeiro, o Espírito Santo revelou para o primeiro, foi o mesmo Espírito Santo que revelou para o segundo, e é o mesmo Espírito Santo que revela para o terceiro. E o Espírito Santo no coração da mulher, da noiva, conhece. Aí ela segue porque conhece. Entenderam? Tá certo? Tem alguma dúvida? Entenderam? Nós não estamos falando que nenhum amigo, nenhum colega, porque ele deve estar alinhado o mesmo procedimento para a igreja dele. O mesmo procedimento com a igreja dele. 7º anjo, pastor local e a confirmação pela voz do anjo da nação. Mas e quem não crê nessa voz do anjo da nação? Bom, aí a gente não pode fazer nada, eu não posso. Eu creio assim, desse jeito, porque Deus se completa em 3. É 1, 2, 3. Fora disso eu não sei. Mas como o pastor Jânio disse aqui, quando nos visitou, ele disse que todos os anos que ele é batizado e tudo, crê na mensagem, ele nunca viu um programa de rádio não acompanhar a mensagem do pregador. E isso é verdade. Eu estou só colocando agora essas coisas aqui. Essa voz, Deus deu uma voz para a nação. Agora, antes de mais nada, a pessoa tem que saber quem é o seu pastor local. E se congregue lá, seja abençoado, vá embora, crendo.
Mas tem que ter essa revelação, porque tem que formar esses três. Tem que formar esses três. Caso contrário, nós vamos ficar com uma teologia esperando, porque Jesus é o pastor, tá? Aí 1, 2, não tem terceiro? Não vai haver terceiro? Eu penso que tem que ter, porque Deus não foge da matemática, dos números, Deus não foge. Agora, fica ouvindo um, fica ouvindo o outro, fica ouvindo o outro, tu vai ficar numa Babilônia, tu vai ficar confuso. Tu vai estar numa Babilônia pensando que está em Jerusalém. Que fica ouvindo um, fica ouvindo o outro, fica ouvindo o outro, fica ouvindo o outro, um monte de homens. Aí tem que ir para o escritório do irmão Brana para confessar, para acertar com Deus essas coisas. Que Deus nos ajude. Uma pessoa eu vi agora esses dias, dizendo isso, falando em outras palavras, isso aí. Ele disse, me veio no meu coração, eu estava ouvindo uma mensagem e me veio no meu coração que o Senhor é o meu pastor. E desde então eu não ouvi mais outra mensagem. Revelação. Revelação. Agora fica ouvindo mulher, fica ouvindo homem, fica ouvindo isso, fica ouvindo... Aí vai ficar tudo emaranhado, as linhas vão cruzar tudinho, vai ficar tudo, não vai saber nem quem é o pai, nem quem é a mãe. Não sabe nem quem é seu pai, nem quem é sua mãe. Não sabe nem onde foi gerado. Logo mais você vai lendo essa mensagem, o irmão Brana começa a fazer essas interrogações. Quem é teu pai, quem é tua mãe? Onde tu fosse gerado? Senhor Jesus, te agradecemos por estas verdades. E como nós ouvimos na terça-feira, sobre as profecias. Quarta, nós ouvimos essa mensagem que ouvimos agora. E é interessante como o Espírito da palavra parece que lê nossos pensamentos e vem falando exatamente o que a gente escreve para falar. Agora, isso torna a coisa muito mais difícil, porque nós não devemos julgar essas coisas por amizade. Tem que ser julgado pela palavra. Primeiro a palavra. Aí então essas coisas vão acontecer. E a gente pensa como que tantas pessoas boas que vivem no mundo da mensagem hoje estão enganadas, estão erradas, pensando que estão certas. Estão pensando que essa estrela é um alinhamento de 2 estrelas, e não é um alinhamento de 2. Você não pode tirar o pastor disso, o anjo local disso aí. Se você não pode tirar o anjo local disso aí, do quadro, também você não pode tirar o anjo da nação desse quadro. Eles têm seus papéis, eles têm suas vozes. E as verdadeiras vozes, elas vão se alinhar, elas estão alinhadas. Elas estão falando a mesma coisa, o mesmo Deus. Aí vai produzir a semente da palavra falada. Porque foi assim no princípio. O modelo de Deus foi 3 estrelas se alinhando. Mas os pastores, os magos só viram uma. Mas eram 3. Mas elas estavam tão alinhadas, mas tão alinhadas, que uma ficou atrás da outra, ficou em fila. As 3 estrelas ficaram em fila. E eles viram somente a estrela maior. Todo verdadeiro ministério vai apontar para isso. Não vai dizer que é. Irmão Brana não dizia que era. O anjo da nação não diz que é. O anjo local também não vai dizer que é. Eles vão todos apontar para Cristo. Ele é.
E a igreja vai vê-lo, vai senti-lo, porque a igreja tem o mesmo espírito. E essas ovelhas, quando elas começarem a ouvir essa voz, elas conhecerão, elas saberão, é o meu pastor, é o Espírito Santo que está falando comigo no meu coração. Está batendo o ritumim, o púlpito com o meu coração, a voz do púlpito com a voz do meu coração. Aí vem a revelação do casamento, que é uma revelação no coração da noiva com o coração do noivo. Aí vem a revelação que a Rebeca teve. Então te agradecemos. Abençoe teus filhos que não puderam vir, teus filhos que estão reunidos em outros lugares, em outras igrejas, Senhor. Nós não sabemos onde eles estão, mas Tu sabes onde está cada eleito, cada escolhido, cada predestinado. Por isso, vimos aquilo tão tremendo na semana passada, que nenhuma igreja viverá no nível de fé mais elevado do qual vive o seu pastor. Isso deveria levar a igreja a orar por esse pastor, para que ele possa receber mais luz da palavra, e assim possa passar para a igreja mais luz, porque ele crescendo em Deus, a igreja cresce em Deus. Ele recebendo o alimento, ele traz o alimento. O alforje estando cheio de alimento, ele vai trazer o alforje cheio de alimento para o rebanho. E a igreja vai se alimentar de um alimento sadio, de um espírito sadio. E ela vai crescer, porque é profecia, é promessa para se cumprir nesses dias. Então, neles verão o Filho do Homem, eles verão essas coisas tremendas, eles verão os selos sendo abertos para eles verão a revelação de casamento e divórcio, a revelação da semente da serpente, eles verão essas revelações, porque há uma promessa que haverá uma igreja pura. A noiva tem que ser pura, não vai haver ruga nela, não vai haver mancha nela, porque o marido vai levá-la para o escritório do profeta, e ela confessará, e ela acertará com Deus. E a maneira da igreja acertar com Deus é no escritório do profeta. Deus deu um escritório para nós irmos e acertarmos, 4 paredes para confessarmos, e assim recebermos o perdão, a paz do Espírito, recebemos o príncipe da paz e temos segurança de vida eterna. É tudo que a gente deseja, Senhor. Te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.